Bom, pessoal, indo então agora para a nossa terceira aula sobre wish structures e a palavra wish, eu vou então agora entrar no segundo caso relacionado ao uso de verbo wish e alguma forma específica, tá bom? Esse caso, pessoal, que eu vou chamar aqui de segundo caso, case 2, envolve o uso do verbo wish seguido de would para expressar aborrecimento com uma situação ou com o comportamento de alguém, tá bom? Então eu vou escrever aqui para você, ó, wish used to express wish usado para expressar duas coisas. Attention. One, dissatisfaction, que significa insatisfação, so dissatisfaction, or annoyance, que é aborrecimento, tá bom? Anotem aí. Annoyance significa aborrecimento. Então, muitas vezes nós estamos incomodados, aborrecidos com o comportamento de alguém e a gente expressa um desejo de que aquilo fosse diferente, mudando, que o comportamento da pessoa se alterasse de alguma forma. Então, vamos aos exemplos, tá bom? Eu vou deixá-los escritos aqui no quadro. Então, observem esse exemplo, pessoal. Eu tenho aqui para vocês a imagem de um gato. Imaginem que esse seja meu gato. So, this is my cat, ok? I'm gonna call him Dusty. Então, o nome dele vai ser Dusty, tá bom? Deixa eu escrever aqui dentro o nome dele. Dusty. Só um minuto, pessoal. Vamos lá. Dusty. This is my cat's name, ok? Olha só o que o Dusty faz, pessoal. Ele arranha o meu sofá. Tá vendo aqui meu sofá todo estragado? Eu, incomodado com essa situação, aborrecido com a situação, digo o seguinte: eu queria que meu gato parasse de arranhar o sofá. Vejam que eu estou expressando o desejo de que algo fosse diferente, só que esse algo é um comportamento, no caso do meu gato, que me incomoda, tá bom? Quando você está diante de um caso como esse, você tem que usar a seguinte estrutura. Eu vou escrever ali em cima, olha só. Quando você estiver expressando insatisfação, né, dissatisfaction, ou aborrecimento com algum comportamento, você vai usar a seguinte estrutura. Depois de I wish, né, depois do verbo wish em si, depois de wish, você vai pôr a pessoa, ou no caso aqui o meu gato, cujo comportamento me incomoda, e logo em seguida você vai pôr would, antes do verbo que expressa ou faz parte, né, daquele comportamento que me aborrece, tá bom? Esse would vai ter a função aqui de indicar que o verbo vai terminar em português com a terminação SSE. Olha só, eu queria que meu gato parasse, tá? Vocês sabem que o verbo stop é parar, então a frase vai ficar assim, ó. I wish, que em inglês é that. Aí, meu gato é my cat. Parasse, olha só, estou seguindo a estrutura, gente, ó. I wish. Aí aqui, como eu falei para vocês, eu ponho a pessoa cujo comportamento me incomoda. Vou por aqui uma pessoa, para vocês lembrarem. No caso é o gato, tá bom? Um animal. I wish that my cat. Aí eu ponho o verbo parar, né? Stop. Só que antes do verbo stop, eu tenho que pôr o auxiliar would. A gente vai usar would toda vez que a gente estiver tratando de um comportamento que nos aborrece ou nos deixa insatisfeitos, ok? So, I wish that my cat would stop. O verbo arranhar é scratch. Nesse caso, eu vou escrever com ing, porque o verbo stop exige que o verbo da frente apareça com ing. E depois eu escrevo o que está faltando, que é a palavra sofá. The sofa. So, the sentence is, I wish that my cat would stop scratching the sofa, or my sofa, tá bom? A palavra that, pessoal, é opcional. Ela pode aparecer ou não. Então, você poderia falar simplesmente, I wish, e direto para my cat. Olha, I wish
My cat would stop scratching the sofa. Tudo bem? Vamos a um novo exemplo agora. Olhem só mais estes dois exemplos aqui, pessoal. Imagina a esposa reclamando do marido e ela diz: eu queria que meu marido pusesse de volta a tampa do creme dental depois de usar. Ele usa o creme dental e não põe de volta a tampinha lá do creme dental, deixa jogada pela pia. E ela, incomodada com isso, relatando para a irmã dela, diz o seguinte: I wish my husband... Vejam que eu omiti a palavra that, ok? Isso é possível, como eu falei ali em cima. I wish my husband... Olha só, prestem atenção, pessoal. Pusesse... Vejam, o verbo está terminando em SSE. Como é que eu faço para gerar essa terminação? Pondo would. Então ficaria nessa estrutura, ok? I wish my husband would put, que é o verbo pôr, né, colocar. Agora, back é de volta. Pôr de volta o quê? The lid. Put back the lid on the toothpaste. I wish my husband would put back the lid on the toothpaste. Outro exemplo. Imaginem agora a esposa reclamando do marido deixar sempre o tampo do vaso sanitário levantado depois de urinar. Ele não fecha o vaso, né? Seria o ideal, manter o vaso sempre fechado. Ela reclamando também sobre essa ação, ela diz: I wish my husband... Queria que meu marido... Aqui está na negativa, tá vendo? Não deixasse. Eu vou usar o verbo would agora na negativa, que seria assim: I wish my husband wouldn't leave the seat of the toilet up after using it. Então ele usa, né? He uses the toilet and he forgets to put down the seat. E ela está reclamando disso. Ela diz: I wish my husband wouldn't leave the seat of the toilet up. Ele deixa levantada. Ela queria que ele não deixasse levantada, que ele abaixasse, né? Eu vou marcar aqui com a caneta marca-texto para vocês verem o seguinte, olha. Quando a pessoa está reclamando do comportamento de outra pessoa, como eu disse para vocês, a estrutura que vocês têm que usar é essa daqui, tá? É uma sequência de palavras. Lembrando, eu uso I wish, depois eu insiro a pessoa cujo comportamento me incomoda. Pode ser alguma outra coisa que não seja a pessoa, como aqui eu usei o exemplo do gato. E logo em seguida eu ponho o verbo, né, que expressa a ação que me incomoda, antecedido da palavrinha would, tá bom? Pegando a caneta marca-texto aqui para mostrar para vocês. Então, olha só. Nesses meus exemplos, eu tenho I wish, my husband é a pessoa cujo comportamento me incomoda, e depois o verbo antecedido da palavra would, tá vendo? E aqui é a mesma coisa, só que aqui, como a frase estava com o verbo na negativa, né? Como vocês podem ver aqui no meu grifo em verde, eu pus o verbo would, né? O auxiliar would, com a palavrinha not, aqui eu fiz a abreviação. Você poderia escrever would not separado também, sem problema, tá? Eu deixei abreviado para vocês verem que é possível, tá bom? Prestem atenção, então, no meu próximo exemplo. Então, olha só, pessoal. I have here another example. John is always complaining about everything. John está sempre reclamando de tudo, se queixando de tudo. Vejam, quem diz isso está incomodado com essa situação, com esse tanto de queixas de João, tá bom? De John. A pessoa poderia, dentro desse contexto, dizer alguma coisa: eu queria que o John não reclamasse tanto das coisas. Seria I wish... Aí você insere a pessoa cujo comportamento te incomoda, no caso é John, ok? So, I wish John, olha só, parasse de reclamar. Parar, vocês sabem, é stop, né? Mas na verdade eu tenho que escrever antes do stop a palavra would, tá? Então ficaria would, stop. O verbo complain é o verbo reclamar, tá ali já no exemplo. Você só o aproveita. I wish John would stop complaining about everything, ok? Queria que o John
Sorry, guys. I wish John would stop complaining about everything. Queria que o John parasse de reclamar de tudo. Ok? Então, this was case number 2. Ok? We use case number 2 to talk about dissatisfaction, insatisfação, or annoyance with someone else's behavior, com o comportamento de uma outra pessoa. Tá bom? Vamos então ao último caso. Bom, pessoal, continuando então, o terceiro caso diz respeito a situações em que a pessoa se mostra arrependida sobre algo que ela fez ou deixou de fazer no passado, tá? A estrutura que vocês vão usar é a seguinte: depois do verbo wish, o verbo tem que aparecer no past perfect, que é passado perfeito. E essa estrutura é formada assim: a gente põe o verbo had, que na frase vai traduzir o ter, que aparece aqui, e depois o verbo da frente a gente põe no past participle, que é a terceira coluna da tabela de verbos irregulares, ou então, se for um verbo regular, o verbo recebe ed, tá bom? Vejam o primeiro exemplo. Eu queria ter parado para abastecer o tanque lá atrás. Imagina que alguém estava indo de uma cidade para outra, achou que o tanque de gasolina ia dar, só que ele não deu. No meio do caminho, a pessoa ficou parada no meio da estrada, acabou a gasolina. Aí ela, agora arrependida por não ter parado e abastecido lá atrás, ela diz: nossa, eu queria ter parado para abastecer o tanque lá atrás. Como que eu traduziria isso? Olha só, eu diria I wish, né? E vejam que como se trata de um caso de arrependimento, eu vou seguir essa estrutura aqui. Então, depois de I wish, eu vou usar essa estrutura, o past perfect, que é formada pelo verbo have no passado, né? Had, e depois o verbo na terceira coluna, ou com ed. O verbo stop, o verbo parar, é um verbo regular, ele recebe ed. Então ficaria assim: I wish I had stopped to fill up the tank back there. I wish I had stopped to fill up the tank back there. Ponto. Olha a frase 2 aqui. Eu queria ter estudado mais para o teste. Quem diz isso é porque não estudou e está se mostrando então arrependido agora, tá bom? Por um fato passado, pretérito, portanto, imodificável, tá bom? I wish I had. O verbo estudar também é um verbo regular, study é assim, olha só que tem que pôr aqui, ou com ed ou na terceira coluna, recebe ed, ficaria escrito dessa forma: I wish I had studied harder for the test. Ponto. Exemplo 3, pessoal. Eu queria ter ido dormir mais cedo. O verbo ir é um verbo irregular, ele está aqui na tabela, ó, go. Ele na terceira coluna fica gone. Então você tem que escrever aqui usando o verbo no past participle, terceira coluna. Então seria I wish I had gone. Por que eu estou fazendo isso, professor? Porque ó, a fórmula diz, eu tenho que usar o had seguido do verbo na terceira coluna, caso ele seja irregular. E ele é irregular, ele está na tabela, tá bom? Então eu estou seguindo a tabela. I wish I had gone to bed earlier. Quem diz isso não foi dormir cedo, portanto pode hoje estar sentindo muito sono, né? Tá até meio cansado por não ter ido dormir no horário certo, ok, pessoal? Vejam então, ó, a estrutura. Depois do wish, I had gone. Depois lá em cima você tem aqui I wish I had studied. I wish I had stopped. Verbos regulares, né? Recebendo ed. E aqui I wish I had gone. Eu vou dar um exemplo para vocês agora com o verbo choose, que é o verbo escolher, tá bom? Olha só a imagem que eu vou inserir aqui. Olha só, pessoal, nessa imagem você vê uma professora em sala de aula, uma professora já mais velha, ela está sendo amarrada pelos alunos e eles estão fazendo a maior baderna ali na sala, e daí surge um balão aqui que expressa o pensamento dela naquele momento, e o que ela está pensando, pessoal, é o seguinte: eu queria ter escolhido uma profissão diferente, tá bom? Como que ela teria dito isso? Eu vou escrever já aqui dentro do balão e trazer a frase pronta, ok? Pay attention. Eu vou usar o verbo choose, que é escolher. Escolhido é aqui, ó. Vou tirar da terceira coluna, tá bom? Olha só, pessoal. I wish eu queria ter escolhido. Olha só a fórmula. Eu uso o had, né? Had. I wish I had. E agora o verbo escolher, que é o verbo choose. Só que eu tenho que pôr o verbo na terceira coluna. Ficaria então I wish I had chosen. I wish I had chosen a different job. Eu queria ter escolhido uma profissão diferente. Veja que ela está se mostrando arrependida por ter se tornado professora, né, pessoal?
É isso, pessoal. Espero que tenham entendido. É, tudo bem? Abraço.